Senhor esteja convosco, Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e seus familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Podemos ir nos sentando, preparando o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, cantando. Ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada eu quero ser, diga isso. Ou santos ou nada mais eu quero ser, ou santo ou nada, ou santo ou nada. Que bom que você me provocou mais, Flavinho. É bom quando a palavra, quando a música casa. A gente vai vendo o sinal daquilo que Deus quer, a direção que Deus quer nos dar. E verdadeiramente a direção que Deus quer nos dar sempre é a direção que Ele aponta na palavra. E a palavra de hoje ela é muito propícia para uma reflexão, para um questionamento profundo de vida. É interessante nós percebermos que o autor da carta aos Hebreus, que nós acabamos de escutar, no capítulo 12, ele, num primeiro momento, apresenta diante dos nossos olhos a realidade do pecado, mas não uma realidade meramente negativa, mas ele compara, ele nos apresenta uma maneira de viver, fazendo uma comparação militar. Ele compara aquilo que nós precisamos experimentar no nosso dia a dia com a palavra luta, combate. E ele vai dizer: vós ainda não combatestes o pecado, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. O que acontece numa realidade militar, numa guerra, quando um país, infelizmente, e nós temos sempre que rezar para que a guerra seja evitada, que a paz reine, mas o que acontece quando se entra em guerra, se entra numa luta? Acontece derramamento de sangue, morte, pessoas são feridas, realidades acontecem num plano de guerra, numa estratégia de guerra,
nação que se encontra em guerra como muitas se encontram no tempo atual, seja uma guerra civil, como nós vemos lá no Egito, tantas pessoas morrendo, na Síria, lá na própria Terra Santa, na região onde o conflito é mais intenso. E o autor da carta aos Hebreus, São Paulo, muitas vezes ele vai usar nos seus textos a comparação do esporte, da corrida, da disputa, da conquista do prêmio. Mas o autor da carta aos Hebreus está usando a realidade do combate, exatamente para nos mostrar que nós estamos num grande combate, numa grande guerra, numa grande luta. E contra quem nós lutamos? Se nós formos a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 seguintes, nós vamos ver que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra homem de carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Contra quem nós estamos lutando? Contra o diabo, contra Satanás, contra os espíritos malignos. Esse é um dos que nós lutamos. Uma outra realidade da nossa luta é a nossa própria carne, os nossos desejos que são contrários a Deus, aos mandamentos, são contrários à vontade de Deus. E a outra luta é contra nós mesmos, contra nós mesmos. Nós lutamos contra o diabo, contra a carne e contra nós mesmos. Diga comigo: eu sei, Senhor, que eu estou nessa luta, mas eu não quero entrar nessa luta, neste combate, para perder. Eu quero entrar para ganhar. Eu quero entrar contigo nessa luta, para vencer o diabo, para vencer a minha carne, para vencer, Senhor, a mim mesmo, que muitas vezes sou o muro, sou a barreira, para que a sua graça me transforme. Por isso hoje, nessa quarta-feira, eu estou tomando consciência de que é muito séria essa luta, esse combate contra o pecado. Ele é sério, porque ele determina o meu futuro, ou para a vida eterna no céu, ou para a vida eterna no inferno. E eu volto a afirmar, Senhor, que a minha opção é para a vida eterna no céu. Diga para quem está do seu lado: você está entendendo que a decisão é sua, não é de Deus? Meus irmãos, a seriedade na luta contra o pecado, o autor vai dizer na carta aos Hebreus, é uma luta de morte, na qual às vezes é necessário comprometer a vida. Luta até o derramamento de sangue, vontade, decisão. Nós vemos tanta gente que se empenha, por exemplo, numa academia para cuidar da saúde. Que empenho! Acorda cedo, vai para a academia, malha, se bobear no meio do dia ainda faz um pilates e à noite caminha. Talvez porque está querendo ficar com o corpo sarado para o carnaval, né? Ou, glória a Deus, que está cuidando mesmo da saúde, que não está nem tanto preocupado com a fisiologia, com o músculo e tal, mas está mais preocupado com a saúde. Glória a Deus. E quanto empenho a gente vê, louvável. Hoje eu já fiz a minha caminhada, fui lá, rezei o meu rosário, caminhei, que o meu coração tem que ficar bom, né? São tantas emoções. Mas a gente vê um empenho bonito nas pessoas que estão no esporte, que treinam incansavelmente, porque tem um objetivo. O objetivo é chegar em primeiro lugar, o objetivo é estar no pódio, o objetivo é se realizar naquele esporte enquanto tem a idade.
E às vezes em treinos extenuantes vão além, muito além, às vezes até mesmo daquilo que o corpo resiste, mas esforça. Será porque nós não temos o mesmo esforço com a nossa vida espiritual? Será porque nós não temos a mesma disposição? Como alguém que vai para a academia todo dia e está ali, ó, religiosamente, naquela hora. Quando tem feriado e a academia não abre, fica bravo. Por que o nosso empenho na vida espiritual é diferente? Não tem o mesmo entusiasmo, a mesma decisão, não tem a mesma disciplina que muitas vezes num treino um jogador de futebol tem, um nadador tem, um laçador tem. Por que não tem o mesmo empenho na luta espiritual, na intimidade com Deus, na luta contra o pecado? Por quê? Quando é para desobedecer os mandamentos da lei de Deus, apareceu uma oportunidade, já parte para cima. Alguém chamou para encher a cara, para beber, para usar droga, para curtir, não precisa chamar duas vezes, já vai logo para balada, para boate, para curtição. Por que não tem o mesmo empenho? Se aquilo que nós vivemos aqui, se esse corpo que um dia será marcado pela morte e que os vermes hão de comer, esse corpo vai passar. Como eu convivo, estou vendo o Billy ali, o Marquinhos deve estar assistindo lá em casa, e eles falam, eu ganhei uma prova de laço, mas a próxima pode ter um outro vencedor, e todo mundo já esqueceu dessa vitória que eu tive. Ficou a fivela, ficou lá que eu ganhei, mas quando o próximo ganhar, todo mundo já esqueceu que eu fui campeão. Porque as coisas dessa terra realmente passam, mas a luta pela santidade, essa luta que o autor da carta aos Hebreus está dizendo, que ela precisa ser, se preciso for, até o sangue, até o derramamento de sangue, vai dizer ele, vocês ainda não resistiram até o sangue na vossa luta contra o pecado. Essa luta contra o pecado, ela é uma luta que nos coloca diretamente na visão do futuro. E o futuro do cristão, vai dizer o nosso querido Papa Bento XVI, é o céu. Essa terra vai passar. Esse corpinho seu, minha querida, que talvez hoje seja violão, antes de talvez de você morrer, ele vai cair. Desculpa eu te dizer, que eu estou vendo um monte de ovelhas aqui, que já caiu há muito tempo. Não é, padre? Uma hora cai, não adianta colocar silicone. Vai cair com silicone ou sem, silicone fura. Vai cair. Se chegar lá, né? Isso tudo aqui é passageiro. Essa vida é passageira. E nós só estamos preocupados com essa vida. Você está preocupado com o céu? Você tem pensado que isso aqui um dia vai passar? Você tem pensado que a opção que você faz aqui hoje pode definir esse futuro? Que a decisão que você toma por Deus, por viver os mandamentos, por resistir. A nossa amiga Aline Brasil canta, né? Resistiu o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Uma hora vai aliviar, uma hora eu vou conseguir vencer aquele vício, aquela situação, mas eu tenho que resistir. Preciso, vai cantar a Aline Brasil, né? Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim.
Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e sonhar com Deus. Na palavra eu vou permanecer, na fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver. Mais que conhecer, preciso viver a verdade. Hoje eu preciso dizer para você, a partir da palavra, a nossa decisão precisa ser pela santidade. Diga comigo, ou santos ou nada. Diga mais forte, ou santos ou nada. Hoje Deus está convidando a cada um de nós a viver a santidade, a colocar mais empenho. Porque a arma mais poderosa, mais forte, não é a bomba atômica nesse mundo. A arma mais forte que nós temos para apresentar para esse mundo é a santidade. E nada pode derrotar a santidade. Nada pode derrotar a santidade. Um santo abala as estruturas. Meu Deus, o que seria do mundo se tivesse mais 10 Madres Teresas de Calcutá? O que seria do mundo se tivesse mais 10 Papas João Paulo II? O que seria do mundo, do Brasil, se tivesse 10 Monsenhor Jonas Abib no Brasil? O que seria dessa terra? O que seria? Seria uma terra de muito mais santos. Porque nós precisamos ter a coragem de, se preciso for, derramar o sangue. Os santos não são pessoas boazinhas, igual muitos pensam por aí, é bobinho, olha lá, tudo querendo ser santo, um bando de trouxa, tudo bobinho. O santo é um guerreiro. O santo é um guerreiro, não é um bobo. Bobos são eles. Bobos são aqueles que não vivem a santidade, que não lutam pelo menos, que não resistem ao mundo, que acham que estão abafando, que tem uma aqui, outra lá, outra colar, estão achando que estão abafando. Mas eles que são os trouxas, são infelizes, nunca encontram uma felicidade, desculpa falar assim, nunca se preenchem, nunca estão satisfeitos, voltam para casa depois de uma noitada com o coração vazio. E eu sei que depois de 2 horas de missa na Canção Nova, você volta para sua casa a pessoa mais feliz da face da terra. Eu sei, porque Deus preenche o nosso coração. Por isso o nosso empenho tem que ser maior do que dos atletas, maior do que aqueles que estão na academia todo dia. O nosso empenho pela santidade precisa ser de uma determinação, de uma disciplina, de uma responsabilidade muito grande. Porque outra coisa, se você não incomoda o mundo, é porque você não está sendo santo. Um santo incomoda o mundo. Um santo, ele é sempre questionado e perseguido. Se nós não estamos incomodando o ambiente ao nosso redor, se nós não incomodamos a sociedade, é porque nós estamos dançando a música do mundo e não estamos vivendo o Evangelho. Porque Jesus Cristo vai dizer: se me perseguiram, perseguirão também a vós. Eu pergunto para você, ninguém sai por aí pregando pessoas boazinhas na cruz. Sai? Não estou dizendo que Jesus não foi bom, não, Ele é a bondade. Mas você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que Ele foi pregar na cruz? Porque Ele incomodou a estrutura religiosa daquele tempo. Porque Ele incomodou aqueles que viviam uma falsa religiosidade. Incomodou os líderes, porque Ele vivia a autenticidade, Ele vivia a originalidade, Ele vivia o amor, Ele preocupava-se mais com a pessoa do que com a lei. Ele amava, por isso Ele foi pregado na cruz. O santo não é um bonzinho. O santo é aquele que odeia a violência.
e a intolerância para com os pecadores, mas o santo é aquele que também odeia a tolerância com o pecado. O santo ama mais os pecadores e menos os pecados das outras pessoas. Hoje, no tempo que nós vivemos, odiar o pecado e amar o pecador ofende os inimigos de Cristo e da igreja. Pois a moda agora é ser excessivamente benevolente. Na época de Jesus, aqueles que amavam os pecadores eram acusados de amar os pecados. Hoje, aqueles que odeiam os pecados são acusados de odiar os pecadores. Meu irmão, minha irmã, no tempo que nós vivemos, se eu denunciar que a prática da homossexualidade como a prática da heterossexualidade, mas se hoje eu disser que é pecado praticar, eu vou ser acusado de homofobia. Eu estou denunciando o pecado, mas eu estou dizendo que eu amo o pecador. Só estou dizendo que o pecador precisa deixar o pecado para ele experimentar a liberdade verdadeira. Só que nós estamos num tempo que daqui a pouco que a gente denunciar a fornicação, o adultério, nós vamos ser acusados de sexofobia. É uma fobia. Tudo agora é fobia. Nós estamos nesse tempo onde pregar contra o aborto você é taxado de intolerante, desagregador. Por isso que hoje nós precisamos de santos. Santos desse tempo. Dá uma olhada para quem está do seu lado. Deus escolheu você. Diga para essa pessoa, Deus escolheu você para ser santo. Diga para quem está do outro lado, Deus escolheu você, é você mesmo, para ser santo, para ser santa. Diga agora apontando para a câmera. Filma aí, os dois câmeras aqui, ó. Olham, o povo desse lado aqui olha para essa câmera, desse lado aqui olha para essa, aponta o dedo e diga: Deus escolheu você para ser santo. Fica com o dedo apontado. Porque tem gente lá na cadeia que Deus está escolhendo hoje para ser santo, que estão me assistindo lá no presídio. É você. Diga, é você mesmo que Deus escolheu para ser santo. Deixa o crime organizado. Fala para ele, deixa o crime organizado. Abandone a droga. Porque Deus escolheu você para ser santo. Aponta o dedo aí, porque Deus me revela que tem um adúltero assistindo. E que agora o adultério na vida dele vai cair por terra pela profecia que nós estamos proclamando. Aponta o dedo e diga: Deus escolheu você, meu irmão, para ser santo. Diga para ele, aponta o dedo mesmo, você. Ele escolheu você. Continua com o dedo apontado. A prostituta que está me assistindo, o homossexual que está me assistindo, o corrupto que está me assistindo, aponta o dedo para ele e diga: Deus escolheu você para ser santo. Você não sabe o poder desse dedo que está sendo apontado. Continua apontando. Diga, é você mesmo. Aponta o dedinho aí, ó. Você mesmo que Deus escolheu para ser santo. Agora aplauda todos aqueles que nessa noite estão sendo chamados a viver a santidade. Pode aplaudir para valer. João Paulo II dizia: ser santo é lutar contra o pecado todos os dias. Você está lutando? São Vicente de Paula vai dizer: um cristão não deveria fazer coisas extraordinárias, mas sim fazer extraordinariamente bem as coisas ordinárias. Isso é ser santo. Às vezes a gente acha que a santidade é somente aqueles atos heróicos dos grandes santos que nós contemplamos na história da igreja. Mas a santidade é fazer extraordinariamente bem aquilo que é do ordinário.
ser um bom pai, uma boa mãe, um bom médico, um bom advogado, uma boa dona de casa, naquilo que você faz. Um bom católico, um bom cristão, um bom homem, uma boa mulher. Porque o autor da carta aos Hebreus vai usar a imagem do pai que corrige e castiga o seu filho. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Eu pergunto para você, pai, você já colocou o seu filho de castigo alguma vez? Quem já colocou faz assim, joinha. Fala, coloquei, padre. Você colocou para o mal ou para o bem? Hã? Eu não escutei. Deus corrige e esse castigo, entenda bem, castiga, disciplina para o... Não foi positivamente que você castigou o seu filho? Quantos castigos a minha mãe, que agora está me vendo, a minha santa mãe, me deu. Ajoelhado em cima de caroço de milho, com a cara atrás da porta. E a Dada está falando a mentira. Todo castigo que um pai imprime no seu filho não é para o mal, é para o bem. É para que ele seja um homem honesto, justo, um homem de bem, não é verdade? Seja uma mulher de bem, um homem honesto. É para isso que o pai corrige um filho, uma filha. É para isso. Na hora dói, como a carta aos Hebreus vai dizer. Quando eu fui corrigido, eu não entendia muito bem. Naquela hora doía. Por quê? Eu falei, poxa vida, de novo. Mas era para que eu fosse uma pessoa melhor, para que eu vivesse e fosse um homem de caráter, tivesse dignidade, fizesse a coisa certa, obedecesse. E o autor da carta aos Hebreus está fazendo essa relação entre a correção do pai com a correção de Deus. Por quê? Exatamente da mesma maneira que a preocupação de um pai da terra se centra em fazer daquele filho nesta vida terrena um homem honesto, útil para essa vida, que tem um caráter. Deus nos corrige para que nós nos tornemos participantes da sua santidade, da sua vida, para que nós vivamos a sua vontade. Ele se utiliza da pedagogia da correção. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Deus, ele se utiliza da pedagogia da correção para nos abalar nossa segurança, nos tirar da comodidade, da autossuficiência, colocar as coisas em ordem, para que nós façamos a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Que eu e você sejamos santos. Veja o que vai dizer o Papa Bento XVI. Escuta. O que quer dizer ser santo? Quem é chamado a ser santo? Por vezes, vai dizer o Santo Padre, somos levados ainda a pensar que a santidade seja uma meta reservada a poucos eleitos. São Paulo, ao contrário, fala do grande desígnio de Deus e afirma: nele, em Cristo, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele na caridade. Continua o Santo Padre: a santidade, a plenitude da vida cristã, não consiste no cumprir coisas extraordinárias, mas no unir-se a Cristo, no viver os seus mistérios, no fazer nossas as suas atitudes, fazer nossas as atitudes de Cristo. E continua o Santo Padre: fazer nossos seus pensamentos, o seu comportamento. A medida da santidade é dada pela estatura que Cristo alcança em nós, com a qual, com a força do Espírito Santo, modelamos toda uma vida. Continua o Santo Padre:
O que é essencial para a santidade? E aí o Papa vai dar a linha mestra da santidade comum, porque ele está destacando aquilo que o Concílio Vaticano II destacou muito, a santidade comum de todos os cristãos, essa vocação. E o Santo Padre vai dizer o que é essencial para a santidade. Veja, escuta, católico, escuta, cristão. O essencial é nunca deixar um domingo sem um encontro com Cristo ressuscitado na Eucaristia, na Santa Missa. Isto não é um peso acrescentado, mas é uma luz para toda semana. Não começar e não terminar nunca um dia. Entenda, vou voltar lá. Não começar e não terminar nunca um dia sem um breve contato com Deus. Na oração. E na estrada da nossa vida, seguir os indicadores do caminho que Deus nos comunicou no decálogo lido com Cristo. Os 10 mandamentos, que é simplesmente a explicação de que coisa seja a caridade em determinadas situações. Vai dizer o Santo Padre: parece-me que esta seja a verdadeira simplicidade e a grandeza da vida de santidade. Diga para o seu irmão: nunca deixar de ir na missa no domingo. Esse é o caminho da santidade. Nunca deixar de ir na missa no domingo. Diga mais uma coisa para ele: nunca deixar de ter contato com Deus. Na hora que acorda, na hora que dorme. Nunca deixar de ter contato com Deus. Diga com ele: seguir os mandamentos. Diga para ele: não é simples? Esse é o caminho da santidade que o Papa Bento XVI vai dizer. Ele está dizendo para mim e para você. Na realidade eu devo dizer, continua o Papa, também para mim, para a minha fé pessoal, muitos santos, não todos, são verdadeiras estrelas no firmamento da história. Olhar para João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, eu tenho como devoção Padre Pio, São João Bosco. Olhar para um Santo Agostinho, são luzes. Santa Paulina, Beata Dulce dos Pobres, aqui no Brasil, Frei Galvão, são luzes. E ele vai dizer, são muitas essas estrelas no firmamento da história. E gostaria de acrescentar que para mim, não somente alguns grandes santos que amo e que conheço bem são estes indicadores do caminho, mas também aqueles santos simples, as pessoas boas que eu vejo na minha vida. Você vê alguma pessoa boa na sua vida? Quantos aqui veem alguma pessoa boa na sua vida? Levanta a mão, lá no alto. O Papa vai dizer, não só os santos canonizados, mas as pessoas boas que eu vejo na minha vida, no meu caminho. Pessoas que vejo na minha história, que não serão nunca canonizadas. São pessoas normais, por assim dizer, sem heroísmo visível, mas na bondade delas, de todos os dias, eu vejo a verdade da fé. Esta bondade que amadureceu na fé da igreja é para mim a mais segura apologia do cristianismo e o sinal de onde esteja a verdade. Que bom seria que essa pessoa que está do seu lado, dá mais uma olhadinha para ela. Que bom seria que essa pessoa fosse essa pessoa tão boa que o Papa está dizendo. Um amigo, um companheiro do dia a dia, seu esposo, a sua esposa. Quem dera se a esposa fosse essa pessoa tão boa para o seu marido, e o marido fosse essa pessoa tão boa, que edifica, que ilumina, como o Papa está dizendo, pessoas boas que eu vejo pelo meu caminho, e que nunca serão canonizados e nem têm atos heróicos, mas são bondosas, refletem o Evangelho, o brilho do cristianismo. Deus te escolheu, meu irmão, para você ser santo. Deus escolheu você. Deus escolheu você aí atrás. Você que está com a cabeça encostadinha aí,
Não sei se é namorado, se é esposa. Deus escolheu vocês dois para serem santos. Você está entendendo, né? Deus escolheu o senhor que está em pé aí de barba. Deus escolheu você. Isso aí. Abriu a mão dizendo: eis-me aqui, não é? Eu quero ser. Sou fraco, mas eu quero ser. Eu quero lutar até o sangue contra o pecado. Você quer? Quantos aqui querem? Fica de pé. Porque o santo é alguém que é humilde. Por que Jesus não fez milagre na terra dele? Porque aquele povo que estava tão cheio de si, em si mesmado, olharam para ele e disseram: a mão dele está calejada de tanto trabalhar com pedra. Ele não é carpinteiro. A mãe dele não é Maria, os irmãos dele não estão aqui. Os parentes não reconheceram. E ali, diz a palavra, ele não pôde fazer muitos milagres. Não fez nenhum. Curou algumas pessoas impondo as mãos. Mas se você reconhecê-lo hoje, ele pode fazer o milagre da santificação na sua vida. Ele pode fazer você verdadeiramente feliz. O que o mundo não conseguiu ainda e nem vai conseguir. O que nenhuma pessoa nessa terra pode fazer, ele pode. Você quer? Feche os seus olhos. Levante os seus dois braços lá no alto. Eu quero motivar você que está com seus braços levantados. Levanta mesmo, fecha os seus olhos na presença do Senhor. Ele está aqui. Ele está aí onde chega agora o sinal da rádio Canção Nova. Você que me escuta no rádio, talvez num barquinho, dentro de um rio, na Amazônia, talvez dentro do seu carro, num hospital. Você que me assiste pela televisão, você que me acompanha na tela do seu computador, você aí dos Estados Unidos, que é até uma telona, no Japão, está vendo pela internet, Deus está aí. E Ele quer fazer de você um santo. Diga agora para Ele que você quer. Se você quer, diga para Ele: eu quero a minha vida transformada. Eu quero a minha vida transformada. Eu quero viver essa santidade. Eu não quero mais o pecado reinando na minha vida. Eu não quero mais viver a loucura desse mundo. Eu não quero mais. Se precisar derramar o sangue, eu estou disposto. Porque verdadeiramente, Senhor, eu não resisti ainda até o sangue contra o pecado. Eu estou dando mole, eu estou dando bobeira. Eu tenho colocado mais empenho nas coisas dessa terra do que nas coisas do céu. Eu quero hoje, Senhor, fazer esse compromisso. Eu quero hoje, Senhor, viver essa certeza. Eu quero hoje, Senhor, compreender mais do que ontem que o Senhor me chama a santidade. Vai dizendo para Ele com a sua voz: me ajuda, Senhor, porque eu sou fraco. Me ajuda com a sua graça. Vença-me, quebra a resistência, muda a minha vida. Vai dizendo para Ele: eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais dar bobeira, eu não quero mais viver numa vida vazia. Eu quero entregar minha vida. Entrega a sua vida agora a Deus. Diga: aqui está a minha vida. Coordena, manda na minha vida. Dá ordem, eu quero obedecer. A partir de hoje, Senhor, eu quero seguir os teus passos, os teus mandamentos, o teu caminho. Eu quero, Senhor, fazer a experiência que os santos fizeram, os canonizados e os não canonizados. Eu quero ser bom como aquelas pessoas que, quando o padre disse, vieram à minha mente. Pessoas boas no meu dia a dia que nem tem visivelmente atos heróicos, mas que refletem o seu evangelho, que perdoam, que amam, que são caridosas, que fazem o bem, que sabem partilhar, que sabem, Senhor, doar o coração, a vida, o ouvido, que sabem doar o material. Eu quero, Senhor, eu quero ser santo. Diga para Ele agora, ergue os seus braços e diga: eu quero ser santo nesse tempo difícil que eu vivo. Como São Paulo Mique e os outros mártires, se precisar derramar o sangue, eu vou derramar, Senhor. Mas eu quero viver a santidade, eu quero viver a verdade, eu quero viver a palavra. Se te faltam as palavras, que agora o Espírito Santo regue a sua decisão. Solta a sua voz na linguagem do Espírito.
e deixa o Espírito Santo orar pela sua voz. Feche os seus olhos e deixa o poder de Deus te alcançar nesse momento. Eu peço, Senhor, que o seu poder atinja o coração de cada pessoa que nessa noite chuvosa saiu de casa para estar aqui na Canção Nova. Eu peço, Senhor, que ninguém volte para casa sem ser tocado pelo seu poder, que ninguém volte para casa sem experimentar esse grito que o Senhor hoje emite. Eu quero que você seja santo, meu filho. Eu quero que você seja santa, minha filha. Eu quero que você resista ao pecado, resista ao mal, resista à tentação, resista aos vícios, às propostas que você recebe. No nome de Jesus, receba agora o Espírito Santo. Aquele que santifica, no nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo. No nome de Jesus, receba a coragem, a ousadia de dizer não ao mundo, não ao pecado, não à morte. Realiza, Senhor, no nosso meio essa obra de santificação. Eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Canta isso. Eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Erga os seus braços. Se você quer, proclame com força. Eu quero ser santo. Canta isso com força. Ser santo, ser santo. Quem canta reza duas vezes, declara. Eu quero ser santo, ser santo. Eu quero ser santo. Somente isso. Pega mais alto o seu braço e solte sua voz. Proclame. Eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Que o Brasil escute essa proclamação daqueles que desejam ser santos. Diga forte. Eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Que se escute a sua voz. Proclame você agora. Eu quero ser santo. Eu quero ser. Ser santo. O Brasil precisa de santos. Proclamemos juntos que queremos ser santos. Eu quero ser santo, ser santo, ser santo. Queremos ser santos. Proclamemos como igreja, bem forte. Queremos ser santos, ser santos, ser santos. Proclama forte, igreja de Deus. Diga forte. Queremos ser santos, ser santos. Eu quero terminar com a palavra ainda do Papa. Escuta, não tenhamos medo de nos projetarmos em direção ao alto, em direção às alturas de Deus. Não tenhamos medo que Deus nos peça muito, mas nos deixemos guiar em todas as nossas ações cotidianas pela sua palavra. Também, se nos sentimos pobres, inadequados pecadores, será Ele a transformar-nos segundo o seu amor. Eu quero dizer no final dessa pregação uma palavra para você. Deus está levando a sério aquilo que você acabou de cantar. Deus está levando a sério. E eu quero desafiar você a levar Deus a sério a partir dessa decisão que você está tomando. Combinado? Diga para quem está do seu lado. Combinado? Então eu queria que você aplaudisse a decisão desse seu irmão.
aplaudisse a decisão de tantos irmãos que estão em casa. Pode aplaudir. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor sabe trabalhar. Porque o Senhor sabe trabalhar Com instrumentos insuficientes. com instrumentos insuficientes, Como eu. como eu. O Senhor sabe modelar O Senhor sabe modelar pessoas pessoas fracas, fracas, limitadas, limitadas, como eu, transformando-as em santos, em santos, para questionar esse mundo que jaz no pecado. que jaz no pecado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!